Queridos irmãos, boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive ressurreto para interceder por nós. Vamos abrir nesta noite a escritura do Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46 até o verso 52. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 46 ao 52. A pregação dessa noite nós vamos intitular O Rei e o Mendigo. O dia em que o mendigo se encontrou com o rei. Essa história, narrada aqui pelo evangelista Marcos, ela vai apresentar exatamente esse ponto. O dia em que um pobre mendigo cego tem a oportunidade de falar com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Marcos capítulo 10, versos 46 até os 52. Diz assim a Sagrada Escritura: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se com um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém. Glorioso Deus e Pai, que a tua graça e a tua misericórdia estejam derramadas sobre a igreja do Senhor esta noite. Que a voz do Senhor possa ser ouvida por todos que aqui se encontram, meu Deus. Que a tua graça e as tuas grandes misericórdias também possam ser derramadas sobre todos os que olham para o Senhor e buscam o Senhor. Na noite de hoje, Santo Deus, fale conosco com teu Espírito. Fale conosco por meio da tua palavra, apesar do pregador. Que a tua graça nos alcance, que a tua graça nos faça desejar o Senhor Jesus mais do que tudo e do que todos. Somos agradecidos pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Somos agradecidos pela liberdade que temos em Cristo Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, a história bastante conhecida do cego Bartimeu, que não apenas o Evangelho de Marcos narra, mas também essa história está nos Evangelhos de Mateus e de Lucas. Ambos os Evangelhos trazem algumas diferenças de detalhes. A mais interessante está no Evangelho de Lucas, aonde o texto fala aqui, por exemplo, em Marcos diz que Jesus ia saindo de Jericó, e em Lucas o texto diz que ele ia chegando em Jericó. Então isso até parece que é uma contradição de termos, mas quando você faz um levantamento histórico, você percebe que haviam duas cidades chamadas Jericó naquele período.
a antiga Jericó, cidade do Antigo Testamento, que foi derrubada nos dias de Josué pelo poder de Deus. As suas muralhas todas caíram, depois a cidade foi toda conquistada pelos israelitas, e depois outra cidade foi construída um pouco mais adiante, e é essa Jericó, a Jericó dos dias de Jesus. Então a perspectiva é que quando Lucas fala, o texto está se referindo a uma Jericó, a mais antiga, mas quando Marcos fala, o texto se refere a Jericó dos dias de Jesus, ou a segunda cidade. Então, embora esse seja apenas um detalhe importante a ser apresentado nos evangelhos, para que a gente não se confunda, o que é mais importante e impressionante nesse texto é o acontecimento em si, aquilo que o Senhor Jesus Cristo faz na vida de um mendigo cego, mas que confiava em Cristo Jesus. Por isso eu intitulei a pregação dessa noite o encontro de um mendigo com o rei, o mendigo e o rei. E eu quero começar falando acerca desse mendigo, desse homem chamado Bartimeu, que se encontrava na estrada de Jericó, na saída daquela cidade, jogado ali numa estrada, pedindo ajuda aos transeuntes, as pessoas que entravam e que saíam de Jericó, aproveitando assim o momento e as circunstâncias para juntar algum sustento para si. O texto no verso 46 diz que Jesus, os seus discípulos, uma grande multidão, tinha ido para a cidade de Jericó. Ele estava, na verdade, caminhando com destino a Jerusalém. O destino final de Cristo era Jerusalém. No capítulo 11 nós vamos ver que Jesus entra em Jerusalém. É o texto conhecido como a entrada triunfal de Jesus, aclamado como rei, onde as pessoas gritam por Cristo, cantam louvores, hosana aquele que vem em nome do Senhor, e ele entra com ramos e com muita alegria em Jerusalém, no lombo de um animal, de um jumentinho. Mas antes ele passa por Jericó, esta cidade de Jericó. E ali em Jericó, quando ele já vai deixando aquela cidade, ele encontra essa multidão e este cego que está à beira do caminho. O texto diz que ele saía de Jericó com os seus discípulos e com uma numerosa multidão, quando Bartimeu, o cego, o mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. A história começa com esse detalhe, essa apresentação de Bartimeu, mostrando que esse homem mendigava por conta da sua cegueira, do seu estado físico deplorável. Não era muito fácil você ter algum problema de enfermidade, especialmente uma enfermidade tão grave quanto a cegueira, nos dias de Jesus, porque isso era sinal preciso de que esta pessoa ia mendigar. Ele não teria como se sustentar, ele não teria como, de modo algum, acolher a si ou ter uma família, porque ele não tinha condições praticamente de sobreviver sozinho. Ele precisava da ajuda das pessoas, da bondade das pessoas, ele precisava ser ajudado por alguém. E a condição desse mendigo cego é exatamente essa. As palavras que Marcos apresenta, classificando Bartimeu como cego e mendigo, elas são de fato palavras que devem estar juntas, porque era quase que impossível ser cego e não ser um mendigo naqueles dias. Outras curas de Jesus, ou encontros que Jesus teve com pessoas que eram cegas, praticamente todas elas apontam para essa mesma realidade, pessoas que precisavam da ajuda de outros para sobreviver, ou mesmo para manter a sua vida no estado básico, no estado mais básico possível. O texto também diz que Bartimeu era filho de um homem chamado Timeu.
E essa informação ela deve ser entendida como o pai dele sendo uma pessoa de alguma forma conhecida naquela região, senão não teria necessidade de citar o nome do seu pai. E mesmo assim, a situação de Bartimeu, mesmo sendo filho de alguém com uma certa notoriedade na cidade, ainda assim a sua situação era de mendicância. Outro detalhe na vida de Bartimeu: os cegos na época de Cristo eram também excluídos da sociedade. Então, quando alguém nascia cego ou se tornava um cego em decorrência de algum acidente ou de alguma doença, ele era excluído da vida social. Eram pessoas que viviam isoladas, eram pessoas que viviam nos guetos das cidades, viviam lado a lado com paralíticos, com pessoas que também tinham, como eles, necessidades especiais de ajuda de terceiros. Então não era fácil viver na época de Cristo com problemas de saúde, muito mais difícil do que nos dias de hoje. Hoje nós temos aparatos de assistência para ajudar as pessoas com necessidades. O próprio governo muitas vezes tem ajudado pessoas com necessidades especiais, provendo meios, provendo muitas vezes ajuda financeira para que essas pessoas possam ser sustentadas, ou ter um pouco mais de dignidade. Mas nos dias de Cristo isso não existia. Embora na lei do Antigo Testamento essas pessoas devessem ser protegidas, ainda assim nenhum tipo de assistencialismo do Estado era repassado para essas pessoas. Por isso a mendicância, a vida de miséria, a vida de isolamento social. Bartimeu estava na estrada, na beira de um caminho, aonde Jesus iria passar, e tantas outras pessoas passavam diariamente, porque era um ponto estratégico para se conseguir esmolas, se conseguir algum tipo de ajuda. Portanto, o texto diz que Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ele estava ali naquele caminho jogado, com as suas necessidades, com mais inteira solidão ali. Mas havia um detalhe na vida de Bartimeu que o texto nos revela. É muito provável que esse Bartimeu já depositasse fé em Jesus Cristo e já fosse um homem que confiava em Jesus, em certa medida pelo menos. Isso é verdade. Não podemos assegurar com toda e absoluta certeza que ele já era um crente, mas é possível que ele já fosse um crente em Cristo, apesar de Jesus nunca ter passado antes por Jericó. Essa é a primeira vez que o Senhor Jesus com seus discípulos passam pela cidade e nunca mais vão passar outra vez. Depois desse acontecimento, o Senhor Jesus vai ser crucificado em Jerusalém. Então ele nunca tinha passado por Jericó. Bartimeu nunca tinha ouvido o evangelho de Jesus pregado por ele. Cego como era, jamais contemplou uma cura feita por Jesus. A única coisa que Bartimeu tinha era relatos acerca de Jesus. Jericó é uma cidade relativamente perto de Jerusalém, muito próxima. A distância entre Jericó e Jerusalém é de aproximadamente 24 quilômetros, então não é distante. As pessoas que ouviam falar de Jesus e estavam morando em Jericó, mas estavam muito em Jerusalém por conta do templo e de outras questões. Jerusalém é a cidade mais importante da Judeia. Elas iam e vinham entre Jericó e Jerusalém. E muitas destas pessoas viram os milagres que Jesus realizou. Muitas dessas pessoas ouviram falar, ou melhor, ouviram com os próprios ouvidos
os discursos que Jesus Cristo fazia. Jesus fazia discursos, como vocês devem lembrar, em toda parte, no templo, fora do templo, em casas, nas ruas, nos pórticos do templo. Jesus fazia discurso nos campos, nas montanhas, até nos barcos ele fazia discursos. E não foi apenas uma vez que o Senhor Jesus pregou a palavra de dentro de um barco. Foram em mais de uma ocasião. E certamente essas pessoas que puderam ter a oportunidade de ouvir a pregação de Cristo, ver os seus milagres, as coisas que ele fazia, levaram essas histórias para Jericó, e naquele ciclo mais íntimo começaram impressionados a falar das coisas que Cristo fazia, quem era o Senhor, como ele era aclamado pelos seus discípulos, o que ele falava acerca de si mesmo, qual era a sua história, qual eram as suas propostas. No templo, quando Jesus pregava, em várias ocasiões, o texto da Bíblia diz que as pessoas ficaram admiradas com as suas palavras. Portanto, o discurso de Cristo era poderoso, impactante, forte, muito diferente do discurso dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, mestres da lei dos seus dias. Então, tudo isso serviu para tocar o coração daquelas pessoas que acompanhavam Jesus em pregações, acompanhavam Jesus nas ocasiões mais diversas e variadas. Elas levaram essas histórias para Jericó. As pessoas de Jericó passaram a ouvir relatos acerca de Cristo. Certamente esse mendigo que estava à beira do caminho que levava a Jerusalém, foi uma das pessoas que ouviu dos transeuntes muito acerca do Filho de Deus, de Jesus. Deve ter ouvido várias histórias, em vários momentos, de várias pessoas acerca de Jesus. E ele deve ter crido em Jesus nestas ocasiões, em uma destas ocasiões. Isso pode ser percebido a partir do verso 47. O verso 47 diz que, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ora, o texto diz que quando o cego Bartimeu ouviu o murmúrio das pessoas que acompanhavam ali aquela caminhada, e ele ouviu as pessoas comentando que era Jesus quem estava passando rumo a Jerusalém, ele lembrou-se das histórias acerca de Cristo, aquele homem maravilhoso, que muito fez por muitas pessoas, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele pobre mendigo, irmãos, começa a suplicar a ajuda divina. Ele começa a suplicar por Cristo. Nunca tinha visto, ouvido do próprio Jesus coisa alguma, mas assim que tem uma oportunidade, ele clama por ajuda a Cristo. O texto refere-se a Jesus como o Nazareno. Essa era uma classificação para Jesus pejorativa. Nazaré era considerado uma cidade que as pessoas de Nazaré não valiam nada, não eram pessoas dignas. Nazaré era uma cidade vil, desprezível para eles. Na época de Cristo, inclusive, algumas pessoas, debochando de Jesus e das reivindicações que eram dadas a ele, diziam: por acaso de Nazaré
pode sair algo bom? Porque Nazaré era muito desprezada, era uma cidade rejeitada. Mas quando o texto diz que quem está passando é Jesus, o Nazareno, as pessoas começam a falar que é aquele de Nazaré, o mendigo começa a suplicar. O texto aqui parece de algum modo aproximar Jesus do mendigo. A pobreza, a insignificância que era dada a ele, o desprezo que era dado àquele mendigo, parece que Marcos tenta equiparar, como se Jesus passasse por essas mesmas humilhações que esse cego agora passava, por ser cego, por ser mendigo. Jesus, por ser nazareno, também era rejeitado, humilhado, desprezado, como foi pelos líderes religiosos, assim como aquele mendigo cego também era desprezado nos seus dias. Aquele homem ainda assim começa a suplicar e a gritar por Cristo: Filho de Davi, tem compaixão de mim. A expressão que ele usa para se dirigir a Jesus, irmãos, também revela conhecimento de Cristo anterior. Ele chama Jesus de filho de Davi, que é uma expressão messiânica, na verdade. Jesus é filho de Davi num sentido não apenas genealógico, carnal, mas especialmente como o Messias que viria de Davi. Então essa expressão, ela refere-se a Jesus como sendo o Messias prometido. E veja o que este cego Bartimeu está dizendo. O bispo Riley diz que este cego, apesar de cego, viu em Jesus aquilo que os doutores da lei não viram, que os sacerdotes judeus não viram, que os escribas não viram, que Jesus era o Filho de Deus, o Messias. Apesar de cego, ele pôde ver isso em Cristo. E todos aqueles homens, judeus, líderes religiosos, mestres da lei, que não apenas ouviram a história, mas puderam ouvir da boca de Jesus a pregação autêntica, e puderam contemplar os milagres que Jesus realizou, eram cegos quanto a essa verdade. Não podiam enxergar a beleza de Jesus como este cego estava enxergando naquele momento. Ele suplica: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tudo que aquele cego deseja é misericórdia. Ele não tem coisa alguma a oferecer para Cristo. Ele não tenta fazer um negócio com Jesus, um voto ou uma espécie qualquer de negócio, porque ele não tem nada a não ser uma capa velha, uma capa que lhe servia para proteger do frio. Fora isso, nada ele tem. Ele não tem bens, propriedades, dinheiro, coisa alguma. Talvez umas poucas moedas que recebesse de esmolas, mas fora isso, nada aquele homem tinha. Ele não poderia oferecer para Cristo nada. Por isso ele clama por misericórdia. Tem compaixão de mim. É a compaixão que ele precisa. Ele não poderia chegar, assim como nós não podemos chegar diante de Jesus oferecendo algo para Cristo. Nós não temos o que oferecer ao nosso Salvador. Ele sim, Ele tem tudo a nos oferecer. À semelhança desse cego, nós também devemos chegar diante de Cristo com as mãos vazias, despidas de qualquer obra, de qualquer coisa, e clamar apenas pela compaixão de Cristo. É assim que todo pecador deve se apresentar diante do Senhor, com o espírito quebrantado, humilhado, sem nada a oferecer, porque nós não temos nada. Algumas pessoas erroneamente até acreditam que a salvação é o resultado
de um conjunto de obras que ambas as partes produzem. Cristo faz a sua parte e o homem faz a sua parte, e a união dessas obras resulta na salvação final. Cristo vai para a cruz e morre, esta é a obra dele, mas a obra do homem agora é caminhar com Cristo Jesus. A obra do homem é obedecer perfeitamente Cristo Jesus, mas o homem não consegue obedecer a Cristo. Ele cai, ele peca, ele desobedece, quebra os mandamentos, ele não consegue oferecer uma justiça perfeita. Por isso suas mãos devem estar sempre vazias, como esse mendigo, sem nada a oferecer ao Senhor. A nossa única palavra diante de Cristo deve ser: tem compaixão de mim. Senhor Jesus, tem compaixão de mim, pecador. Não se orgulhe achando que é alguma coisa diante de Deus. Você não é. Você é um pecador que precisa da misericórdia de Cristo, precisa do seu perdão e da sua graça maravilhosa. Aqui está um homem que verdadeiramente entendia isso, que buscou a Cristo do jeito que todos os homens devem buscar. Ele está na mais completa dependência de Jesus. Nada, absolutamente nada, um pobre mendigo, miserável, cego, sem nada a oferecer, só pode clamar mesmo por compaixão. E ele faz isso. O verso 48 diz que as pessoas que estão caminhando ao lado de Cristo, e o texto diz que é uma numerosa multidão, parte desses homens começam a repreender o cego Bartimeu porque ele está gritando. Muitos o repreendiam para que se calasse. Então as pessoas começaram a entender que ele estava perturbando Jesus, que caminhava para Jerusalém. Muitos que estavam caminhando com Cristo acreditavam que o reino terreno de Jesus seria estabelecido quando ele entrasse em Jerusalém. Por isso ele entra aclamado como um rei no capítulo 11. Acreditavam que o governo romano cairia e Cristo iria instituir o seu reino terrestre aqui na terra. Então eles começam a gritar com aquele cego, exortando aquele cego a parar de fazer barulho, a não atrapalhar o Messias na sua caminhada real em direção a Jerusalém. Eles começam a colocar obstáculos para aquele homem cego. Nada, irmãos, porém nada é capaz de calar aquele homem. Ouvindo que era Jesus, pôs-se a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A sua sede era de misericórdia, de compaixão. Ele buscava a Cristo. Ele insistia com o Senhor, como aquela mulher Ciro-fenícia do capítulo 7 de Marcos, insistiu com Cristo mesmo não sendo judia. Aqui está um cego que também tem fé, que também deposita sua confiança inteiramente em Cristo e que não volta diante dos primeiros obstáculos que se lhe impõem à frente. Ele persegue a Jesus, ele grita por Jesus, ele clama por Jesus. O pastor Isaltino, no seu comentário de Marcos, vai dizer que esse homem era cego, mas ele não era surdo e nem era mudo. Por isso ele ouviu acerca de Jesus e ele gritou o nome de Jesus, Filho de Davi, quando ele teve a oportunidade. Não podia ver, mas poderia gritar e clamar pela ajuda de Cristo, e isso ele fez. Não havia impedimentos, nada que pudesse deter a
aquele cego à beira do caminho. Nenhum tipo de formalidade foi capaz de barrar aquele homem de clamar por Jesus. Ele não teve vergonha do que estava acontecendo, de toda a cena que se passava. Vocês imaginem uma multidão caminhando e de repente sair um homem maltrapilho e começar a gritar a todos os pulmões, a plenos pulmões: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi. As pessoas o repreendiam, mas ele gritava ainda mais. O texto diz que ele persistia nos gritos: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nada silenciava, nada lhe parava, nada. Ele insistiu com Cristo. O resultado, irmãos, é que o Senhor Jesus parou e foi conversar com aquele homem. Todas as vezes que as pessoas insistiram com Cristo em situações semelhantes a essa, Cristo as atendeu. A mulher do fluxo de sangue entrou no meio de uma grande multidão como essa, doente, mulher que não poderia estar naquela situação, doente com fluxo de sangue, estava impura, não poderia estar no meio das pessoas, segundo a lei mosaica. Aquela mulher rompeu todas essas barreiras, e ela entrou no meio da multidão, fraca, sem forças, há 12 anos sofrendo com uma hemorragia que não estancava. Ainda assim ela consegue se aproximar de Jesus e tocar nas orlas do seu manto. Isso é suficiente para que Jesus parasse e começasse a falar com ela. O centurião que procura Jesus para que ele ajude seu filho que está doente, ele também para Jesus naquele caminho, naquela jornada, e Jesus o atende. A mulher cirofenícia, que está com a filha endemoniada, ela também roga e clama por Jesus, e ela não era judia, ela era uma cananeia. Jesus a atende. Agora, este cego, que começa a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim, insistentemente, Jesus para. Parece que quando Jesus Cristo para, todo o universo para, junto com o Filho de Deus, para observar o que vai acontecer. Então, Cristo vai agir naquele momento. As palavras de Cristo são: chamai-o, tragam ele aqui, até onde eu estou. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Sabe, irmãos, essas mesmas pessoas agora há pouco estavam, na verdade, exortando aquele pobre, miserável cego a se calar, a não chamar mais, a não insistir mais com Jesus. Elas parecem, num primeiro momento, que estavam irritadas com aquela situação, com aquela insistência dele, do cego, em clamar por Jesus, mas agora parece que elas vão cheias de alegria, de esperança, e dizem para aquele cego: se anime, amigo, tenha bom ânimo, o mestre te chama. E eles levam o cego até Jesus. Ora, muitos dos que estavam acompanhando Jesus já o acompanhavam há muito tempo. Já sabiam que quando Jesus parava para atender alguém,
alguma coisa maravilhosa ia acontecer. A graça de Deus ia ser manifestada de modo maravilhoso. Pessoas iam ser curadas, salvas dos seus pecados, demônios iam ser expulsos, a virtude, o poder de Deus ia ser manifestado. Quando Jesus para e diz: chamai-o, aquelas pessoas então se animaram realmente, porque era certo que Cristo Jesus ia agir naquele momento. Ele sempre age quando é procurado. Ele nunca vai desprezar você se você o procurar. Se você estiver sofrendo, a Escritura diz que o Senhor Jesus se compadece daquele que sofre. Um certo teólogo, usando uma expressão de impacto, de efeito apenas, ele disse assim: o ponto fraco de Deus é o sofrimento humano. Quando alguém sofre e que vai aos pés de Jesus, ele se compadece. Quando os filhos de Israel estão no Egito em grande sofrimento, eles estavam há 400 anos cativos sobre a dura mão do faraó, e nos últimos anos, passados anos de bonança que tiveram no Egito, eles começam a sofrer mais e mais e mais. E o capítulo 5 do livro de Êxodo diz que o Senhor ouviu o sofrimento do seu povo e desce para atender o seu povo. Ele nunca vai rejeitar você, se você for até Ele. Se você estiver necessitado e recorrer a Cristo, você nunca receberá um não. Pelo contrário, Ele vai parar, a semelhança dessa história, e vai ouvir o seu clamor e vai lhe ajudar. Olha o que acontece. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Irmãos, que privilégio é esse? Deus em carne, Cristo Jesus, o Senhor, o Criador do universo, o Todo-Poderoso, pergunta a um mendigo, um cego: o que quer que eu te faça? Que privilégio esse homem tem. Ele poderia ter feito qualquer pedido a Jesus. Quando os apóstolos tiveram uma oportunidade semelhante a essa, alguns deles disseram: Senhor, queremos estar sentado no teu lado no trono. Não era um bom pedido. Esse mendigo não tinha essas pretensões, não almejava esses privilégios. O que ele queria era algo bem diferente. Ele responde: mestre, eu quero tornar a ver. Isso mostra para nós algumas coisas interessantes, irmãos. Primeiro, que ele não era um cego de nascença. Bartimeu era um homem que enxergava em sua vida, mas ficou cego ao longo do caminho, provavelmente com alguma enfermidade. As terras desérticas de Jerusalém são muito propícias à cegueira, até hoje.
As pessoas que moram naquelas regiões que tem muita areia, muito deserto, elas têm alto índice de problemas na visão. E os índices de cegueira são altíssimos até hoje, naquelas regiões. Esse homem que enxergava durante boa parte da vida, agora estava cego, nada podia ver. Talvez o sofrimento de quem enxerga e depois fica cego seja até maior daquele que nasce cego e que nunca teve o privilégio de ver o mundo, porque ele já vai se adaptando desde o nascimento. Mas para quem vê, quem conhece o mundo, quem já viu o sol nascendo, já viu os seus entes queridos e depois fica cego, é algo muito difícil. Era tão difícil que tudo que aquele homem queria era voltar a ver de novo. Senhor, eu quero voltar a ver, a enxergar como antes. Esse pedido também revela o sofrimento desse pobre cego. Não apenas porque era mendigo porque era cego, mas o sofrimento que a cegueira lhe trazia, não apenas nas questões econômicas, mas em muitas outras questões, desligado da sua família, desligado da vida social, sem poder contemplar as coisas que ele antes contemplava. Aquilo lhe entristecia, lhe feria, lhe machucava, certamente. Por isso ele diz: eu quero voltar a ver, Senhor. Quando ele se dirige para Cristo, quando Cristo faz a pergunta: o que queres que eu te faça? Ele chama Jesus de mestre. No aramaico a expressão é Rabone, e Rabone é uma expressão que é maior do que o Rabi, que é mestre. Rabone é a expressão que se usa para o maior dos mestres, o grande mestre, o mestre dos mestres. E quando ele se dirige a Jesus dessa forma, ele está reconhecendo em Cristo esse Rabone, esse grande mestre de Israel. Não apenas um mestre como tantos que ele já tinha encontrado e ouvido nas suas oportunidades ali em Jericó, os mestres da lei, os sacerdotes que ensinavam a palavra, mas agora ele está diante do grande mestre, Jesus Cristo, e ele entende isso. As atitudes desse cego, irmãos, elas são de fato bem diferentes da atitude de muitos que encontraram com Cristo sem que tivesse nenhum problema de saúde, que podiam ver, ouvir e falar com perfeição. Apesar de cego, esse homem reconhecia em Cristo o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Messias. Apesar de cego, esse homem sabia que ele era o grande mestre. Toda a sua esperança estava depositada nele, em Cristo agora. E o verso 52, depois de Jesus contemplar tamanha expressão de fé por parte deste mendigo, Jesus diz a ele: vá pelo caminho, a tua fé te salvou. Quando Jesus diz essas palavras, ele está reconhecendo, primeiro, como o texto diz aqui, a fé daquele mendigo. Aquele mendigo creu verdadeiramente, ou nesse momento, ou no momento anterior, que eu acho mais provável. A tua fé, diz o Senhor Jesus. Segundo, a palavra que Jesus diz, a tua fé te salvou, não está se referindo à salvação da alma, mas à salvação da cegueira. Não é, a salvação aqui não se refere à eternidade. Isso esse cego já tinha, muito provavelmente.
mas a salvação do seu problema físico que ele tanto clamava. Veja a sequência do texto: imediatamente tornou a ver. Ou seja, curado, salvo da sua cegueira, ele passa a ver como antes, contemplar como antes. Que coisa, irmãos! Algumas vezes em que Jesus operou curas maravilhosas, como essa com cegos, ele precisou passar barro com saliva nos olhos de uma pessoa. Na verdade, não era necessário, ele fez isso porque quis agir assim, mas ele fez alguma coisa. Aqui Cristo Jesus não faz nada, ele simplesmente diz: vá, a tua fé te salvou. E os olhos do cego são abertos naquele momento. Pode parecer uma coisa muito pequena, mas o mesmo poder empregado por Cristo aqui nesta ação é o mesmo poder do Logos eterno ao proclamar no princípio, por exemplo, faça-se separação entre águas e águas, quando ele estava criando o mundo, e apenas com a sua ordem, com a sua palavra, as águas são separadas. Quando o Senhor diz: encha-se as águas de animais marinhos, e automaticamente ali, obedecendo o comando divino, as águas começam a dar peixes, a produzir peixes. Produz a terra erva, que dê semente e fruto, e a terra começa a produzir ervas, sementes. Cristo, ao curar aquele cego, só precisa dizer: a tua fé te salvou, e os olhos daquele homem são abertos. Que poder extraordinário! Que grande poder de Jesus nós temos aqui. Imediatamente, aquele homem que era cego começa a seguir a Jesus pelo caminho. Agora começa o verdadeiro discipulado daquele Bartimeu, que não é mais cego. Ele não volta para sua casa, ele não vai para os seus parentes, ele não fica em Jericó, ele não faz como as mulheres que foram curadas, como os leprosos que foram curados e não voltam mais para agradecer. Esse homem fica tão grato a Cristo que ele imediatamente segue a Jesus, começa a andar com Cristo pelo caminho. Esse é o discipulado, esta é a fé de alguém que realmente anda com Cristo e está disposto a caminhar com Cristo até o fim, sempre. Sabe, irmãos, esse texto tem muitas lições, muitas coisas ricas e maravilhosas para nós aqui, mas algumas delas eu quero apenas relembrá-las com pontos para que vocês lembrem. A primeira é: não importa a sua situação, se você é um homem rico, se é um mendigo, se você é um homem sadio, se é um homem doente, Cristo irá ajudá-lo se você for a Ele, se você clamar por Ele. Segundo, não importa também aonde você está, se está numa cidade, se está na beira de uma estrada, ou em qualquer outro lugar, se você buscar por Cristo, Ele atenderá você aonde você estiver, em qualquer lugar, em qualquer situação, diante de qualquer coisa. Ele é poderoso para agir e para ajudar você. Jamais Cristo vai rejeitar. Nunca Ele vai rejeitar você, se você for até Ele de todo o coração, como esse homem foi até Cristo. Ele nunca vai rejeitar você. Você nunca vai receber um não de Jesus se você tiver fé nele.
E ainda que as pessoas tentem impedir você de ir a Cristo, tentem barrá-lo de ir até Cristo, seus amigos podem tentar fazer isso. Muita gente diz, tentando convencer os cristãos, novos cristãos especialmente: você vai perder toda a sua vida, toda a sua juventude, todas as suas oportunidades para agora, nesse momento, se tornar um cristão e obedecer o Evangelho de Jesus. Você não percebe que vai deixar de viver a sua vida? Não deixe que ninguém impeça você de ir até Cristo. Esse homem teve muitos impedimentos, a multidão tentou silenciá-lo: parem de clamar, mas ele insistia e clamava, e Jesus o atendeu. Vá a Ele também, vá a Cristo também, receba do Senhor as bênçãos, os favos de mel da graça de Deus, que são verdadeiramente doces na nossa vida. Não são como o fel, que parecem com o mel, mas é amargo e de sabor horrível. A graça de Cristo, ela é doce como o mel. O pastor Steve Lawson diz que quando o Senhor começa a gotejar a sua graça sobre os seus filhos, esses pingos são como mel doces que caem sobre nós, como o orvalho maravilhoso das manhãs que cai sobre nós. Vá a Cristo. Esse cego foi a Cristo, com todos os seus impedimentos ele foi a Cristo, com fé ele foi a Cristo, entregou-se a Cristo. Vá a Ele. Você deve ter 1000 razões para não ir a Cristo nesse mundo, mas eu quero dizer que todas elas estão erradas. Todas elas são ardilosas e são plantadas no seu coração pelo diabo. Vá a Cristo. Ainda que você precise abandonar muito deste mundo, ou mesmo abandonar todas as coisas que você vive hoje, ainda assim vá a Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e Ele, apenas Ele pode ajudar você. E por último, irmãos, vá a Cristo sem nada a oferecer. Vá confiando apenas nos méritos dEle, apenas na sua graça gloriosa, maravilhosa. Não vá por meio de suas obras, porque você nunca chegará lá. A senha para estar diante de Cristo é você estar nu, é você ser um aflito e miserável, é você se reconhecer como um pecador, como alguém que é completamente dependente de Jesus. É assim que você pode ser recebido. Certa vez o pastor Paul Washer, pregando a palavra de Deus, ele disse: algumas pessoas estão orando há anos a Jesus Cristo e suplicando, e elas dizem: Cristo, Tu sabes o quanto eu tenho me esforçado, Tu sabes o que eu tenho feito pelo Evangelho, o Senhor conhece a minha dedicação à obra, o Senhor sabe que eu tenho ajudado muito os doentes, eu tenho ajudado aquela igreja a andar, o Senhor vê tudo isso porque Tu és Deus. Enquanto que outra pessoa, diz o pregador Paul Washer, ora com a cabeça debaixo das pernas, agachado, envergonhado de orar para Deus, porque a única coisa que ele consegue dizer é: Senhor, eu sou um miserável pecador, nada eu faço que mereça sequer o Teu olhar para mim, eu não tenho nada para Ti, eu sou pecador, 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 eu sou miserável pecador. Essa é a oração que Deus ouve, irmãos. Essa é a oração que sobe ao trono da graça de Deus, daquele que não tem nada para Cristo, a não ser os seus pecados. É a esse que o Filho de Deus visita e salva. Essa é a oração que é ouvida, não a do orgulhoso, aquele que acha que faz por Cristo, aquele que colabora com Cristo. Essa oração Deus não vai ouvir.
é como a oração do fariseu. Mas aquele que se entende como um miserável, essa chega até o trono da graça, até o Cordeiro, e ela é atendida. Vá assim a Cristo. Vá caminhando e declarando a sua perversidade, o seu pecado, a sua culpa, a sua incapacidade, a sua total dependência de Cristo, porque de outro modo Ele nunca receberá você. Amém.